Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou compartilhar tudo que eu jantei semana passada de segunda a sexta. Então eu filmei todos os meus jantares e são todas opções que eu preparei, que eu cozinhei dentro da minha meta do meu projeto de perder uns quilinhos, de perder gordura corporal. Vai ter opções veganas, opções não veganas, opções vegetarianas, então de tudo um pouquinho. Os ingredientes usados em todas as receitas, como sempre, vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora então, vamos lá comigo conferir esses jantares. E alguns dos ingredientes usados nas receitas eu já preparei, por exemplo, no almoço ou no dia anterior. Então nem tudo que eu mostro aqui eu preparei ali na hora. Por exemplo, esse molho de iogurte aqui eu já havia preparado no almoço. E aqui eu tenho num potinho aqui iogurte, eu uso iogurte de soja sem sabor. Depois eu acrescento também abacate. O abacate aqui é opcional, mas se você tiver eu recomendo, é uma ótima fonte de gordura boa. Salsinha, muita salsinha, um pouquinho de limão e um pouquinho de sal. E aí eu vou só bater assim com o mixer de mão. Eu não bato super batidinho, porque eu até gosto que fica assim uns pedacinhos de salsinha. E aí eu acrescento aqui num vidrinho e guardo na geladeira. Isso aqui conserva bem por mais ou menos 3 dias. Agora aqui eu tenho batatas e também vagem congelada. Você pode usar vagem fresca aqui. Aqui na Alemanha é muito comum vender esses pacotes de vagem assim congelada. Eu lavei bem as batatas, coloco aqui para cozinhar no vapor. Como as batatas demoram mais do que a vagem para cozinhar, eu primeiro coloco as batatas, deixo cozinhando por em média uns 10 minutos. E agora por último eu vou acrescentar a vagem. E aí eu cozinho até tá tudo bem macio. Se você quiser, claro, você pode cozinhar isso aqui na água, se você não tiver essas cestinhas de cozinhar no vapor. E enquanto a vagem e as batatas estão lá cozinhando, eu vou preparar uma porção de salmão aqui para acompanhar. Aqui eu tenho um filé de salmão e eu só tempero com um pouquinho de sal, limão e um pouquinho de mostarda. E eu vou assar na air fryer por 8 minutos em 180 graus. É mais ou menos o tempo que eu encontrei que ele fica no ponto. Agora aqui eu tenho a vagem, as batatas que já estão macios. Eu não vou usar tudo isso daqui, o restante eu vou guardar pro jantar do próximo dia. Também vou acrescentar um pouquinho de repolho roxo, para mais probióticos. Isso aqui é um repolho roxo fermentado. E aí a porção do salmão e um pouquinho desse molinho de iogurte que, como eu disse, eu já havia feito no almoço. E esse então foi o meu jantar de segunda-feira. Agora na terça-feira eu havia lentilhas que eu tinha cozinhado para o almoço. Eu só cozinhei essas lentilhas com água e sal. E o que eu faço aqui numa frigideira, primeiro eu vou dourar um pouquinho de pimentão vermelho e pimentão amarelo. Eu gosto de fazer pratos com bastante cores e o pimentão, gente, é uma ótima fonte de vitamina C. É um legume super baixo em calorias. Eu adoro as cores vibrantes que ele acrescenta no prato. Douro um pouquinho. Agora eu vou acrescentar a vagem, as batatas, um pouquinho da lentilha. E aí eu tempero com sal, alho em pó, cúrcuma em pó, um pouquinho de páprica doce e pimenta picante. Mas é claro, você poderia usar qualquer outro tempero aqui de sua preferência. Mistura um pouquinho o douro até tudo aquecer bem. E tá prontinho. E olha que lindo que ficou. Esse aqui, gente, foi disparado o meu jantar. Talvez não o preferido, mas um dos meus preferidos dessa semana. Na verdade, eu gostei de todos, mas eu gostei muito dessa combinação aqui. E aí, no final, eu coloco um pouquinho desse molinho de iogurte que eu ainda tinha, que eu havia feito na segunda-feira. Na quarta-feira eu fiz uma salada de quinoa bem fresca, com bastante coisas folhosas que eu peguei lá na horta. Tava um dia bem quente, então eu resolvi preparar uma coisa mais leve. E aqui eu começo cozinhando quinoa. Eu já tenho aqui no canal vários vídeos, eu mostro como eu cozinho quinoa. Eu primeiro lavo ela bem em água corrente, acrescento numa panela, uso o dobro de água que eu usei de quinoa, coloco um pouquinho de sal, um pouquinho de óleo de coco, só pra fervura não subir. E aí eu deixo cozinhando em média 10 minutos, até você ver que o líquido secou e a quinoa ficou transparente com esse aro branquinho no meio. Agora aqui eu tenho várias folhosas que eu colhi lá da minha horta. Aqui tem uma mistura de rúcula, alface, couve, espinafre, uma outra folhosa que eu nem sei direito o nome, também um pouquinho de acelga.
E eu vou picar tudo bem pequenininho, gente. E depois que eu piquei, agora eu vou acrescentar também pepino, pimentão amarelo e tomate cereja e um pouquinho de repolho roxo. Mas é claro, você poderia acrescentar outros legumes aqui, coisas que você gosta. Eu geralmente gosto de usar diferentes cores. Então, por exemplo, eu usei o pimentão amarelo porque o tomate é vermelho, um pouquinho de repolho roxo. E o pepino eu sempre gosto de acrescentar porque eu acho que ele acrescenta mais volume, hidrata e eu gosto muito do sabor. E agora a gente vai acrescentar a quinoa. Aqui é bom que a quinoa já esteja fria. E aí, o tempero, eu só acrescento um pouquinho de sal e azeite de oliva e um pouquinho de vinagre balsâmico. E essa salada, ela fica até mais gostosa para você consumir no dia seguinte. E para complementar, como nesse dia eu havia treinado bastante e também acabei saindo por uma corrida de mais ou menos meia hora. Então, além de treinar com peso, eu corri. Eu resolvi também fazer um ovo frito para consumir ali junto, porque eu tava com bastante fome. Na quinta-feira eu vou fazer um arroz frito. Eu tinha uma sobra do arroz do almoço do dia anterior. E aqui numa frigideira eu acrescento uma variedade de legumes que eu cortei bem pequenininho. Coloquei abobrinha, também coloquei cenouras, pimentão, laranja e um pouquinho de brócolis congelado. Não tinha brócolis fresco, eu sempre tenho esses legumes congelados para de vez em quando usar quando eu tô com um pouquinho de pressa. E aí eu só vou refogando até eles estarem macios ou estarem no ponto que eu gosto. Agora eu vou acrescentar uma porção de arroz, um pouquinho de shoyu, molho de soja, um pouquinho de pimenta picante, isso aqui é um molhinho meio agridoce, e um pouquinho de sal, só isso. E aí eu misturo bem até tá mais ou menos tudo bem aquecido. E aí eu sirvo num prato e para acompanhar de novo eu resolvi consumir um ovo cozido. Mas você poderia aqui, se você é vegano, acrescentar coisas, por exemplo, como tofu, grão de bico, ou se você não é vegano, também qualquer tipo de carne de sua preferência. E esse jantar aqui, gente, ficou maravilhoso. Eu adoro esses refogadinhos, esses pratos que você faz tudo numa frigideira. E sobrou bastante também para o almoço do dia seguinte, que é super importante, porque daí você não precisa cozinhar todos os dias. Inclusive, no dia seguinte eu acabei consumindo com um pouquinho de tofu e também ficou uma delícia. Agora na sexta-feira, eu já mostrei esse prato aqui no último vídeo, eu fiz uma salada de novo de grão de bico, porque se eu não como vegetais frescos no almoço, geralmente eu como no jantar. Eu gosto de consumir pelo menos algumas coisas cruas e frescas. Então eu fiz essa salada aqui, de novo usei algumas folhosas da horta, que acho que tem rúcula, alface. Essa alface não era da horta, era que a gente havia comprado, um produtor local, e um pouquinho de salsinha. E também acrescentei pepino e tomate cereja. E agora aqui numa frigideira eu dourei um pouquinho de grão de bico e milho, também dei uma temperada. Eu uso óleo de coco aqui pra dourar. E aí eu jogo aqui por cima dessa salada. Eu primeiro temperei ela com um pouquinho de sal e vinagre balsâmico. E aí no final também eu acrescentei abacate para mais gordura boa. E eu adoro, gente, consumir abacate com pratos salgados. E esse então foi o meu jantar de sexta-feira. A gente também tava uma delícia, uma opção um pouquinho mais leve, refrescante. E recomendo também, é claro, senão não estaria compartilhando aqui com vocês. E isso era tudo então que eu tinha pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho vídeos aqui onde eu mostrei também uma semana de café da manhã, uma semana de almoço, então não deixa de conferir. Vou deixar todos eles aqui embaixo na descrição do vídeo. E beijos, e eu vejo vocês no próximo vídeo.